Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical de saúde, Hora de Saúde, que é transmitida para todo o estado do Pará pela TV RBA, aqui em Belém todo mundo sabe, canal 13. E neste exato momento, para o mundo inteiro, pelos dois links da internet, rbatv.dol.com.br ou simplesmente dol.com.br ao vivo. Eu gosto de falar isso porque nós temos espectadores no Canadá, na Noruega, na Suécia, no Líbano, em Luanda, na África, em toda a Europa e em toda a América do Sul, do Amapá até Buenos Aires. Então, assim que acaba o programa, chegam os WhatsApps comentando. Esse nosso programa aqui, ele tem o apoio da Neurogênesis. A Neurogênesis é a firma que trata de doenças neurológicas. Neurologia infantil, neurologia clínica, neurointervenção e neurocirurgia. E é comandada pelos irmãos Eric e Fernando Pascoal, meus amigos, aliás, meus ex-alunos. E o nosso convidado de hoje, de novo, é um desses que a gente fala 3 vezes, super, ou mega especial. É o doutor Antônio de Matos Lima Neto. O Antônio, meu amigo, o Antônio formou em 2012 pela UEPA, fez neurologia clínica no Hospital Santa Marcelina, que é um mega hospital de São Paulo. Eu trabalhei lá na UTI e depois fez neurointervenção no Hospital de Clínicas, Hospital das Clínicas da USP. E hoje trabalha aqui em Belém. Ele trabalha no Prime da Unimed, ele trabalha no Guadalupe, ele trabalha no Amazônia e a equipe dele ainda trabalha no Hospital do Coração, que é o Eric Pascoal. E eu convidei o Antônio porque hoje no mundo se trata acidente vascular cerebral, AVC, ou o pessoal de vez em quando muda o nome para AVE, acidente vascular encefálico. O Antônio vai explicar já isso para a gente. Antônio, primeiro, mega obrigado, amigo, mega obrigado mesmo por você ter aceito o convite para falar para a gente. E, depois de te agradecer, eu quero que tu fale para os nossos espectadores o que é um AVC. É AVC ou AVE? Como é que o pessoal chama hoje? Boa pergunta, doutor Eduardo. Primeiramente, bom dia, muito obrigado pelo convite. E bem, basicamente, AVC e AVE hoje em dia se tornaram sinônimos. Antigamente até se corrigia, chamando de AVE, que seria o termo técnico mais consagrado. Mas com a evolução e com a utilização da palavra AVC, acabou sendo abarcada também aí na utilização do nosso dia a dia. E basicamente o AVC ele é quando há, de uma forma súbita, um sangramento ou uma interrupção do sangue do cérebro. Então, esse paciente que estava tendo uma vida normal, subitamente desenvolve uma dificuldade de falar, ou uma dificuldade de mexer um braço ou uma perna, ou simplesmente o sorriso do rosto fica torto, né? A boca fica torta. Então, quando isso ocorre, deve procurar urgentemente um pronto atendimento, né? Um pronto-socorro, para realizar exames para receber o tratamento adequado, né? Certo. Antônio, eu tenho 43 anos de médico. Como eu tenho 43 anos de médico, eu peguei a época que AVC a gente tratava a sequela. Ninguém tratava o AVC. Era um Deus nos acuda, porque o paciente ficava paralisado. Eu peguei a época antes da fisioterapia. A gente prescrevia mudar de lado a cada 3 horas, o pessoal era um sufoco mesmo. Eu fico imaginando, e a gente só ia tratar a sequela, né? No mundo atual, de 2017 para cá, ocorreu a intervenção aguda. Explica isso para a gente.
Isso mudou o paradigma, doutor Eduardo. A gente, da Neuro, a gente acompanha muito a cardiologia, né? A cardio vem antes e a gente tende a buscar muito na cardio para praticar isso na Neuro. E em 2017 saiu um estudo mundial que mostrou que teriam intervenções que a gente fizesse na fase aguda, que seria a fase aguda, seria naquela fase de horas a minutos aí após a... Quantas horas eu recupero? Os melhores números são até 6 horas. É o mesmo tempo do infarto. Porém, até 24 a gente tem algo a se fazer. Vale a pena investir. Vale a pena investir. Que legal. Até 24 horas, que seria o quê? Esse vaso que entupiu com o coágulo, né? Que pode ter sido oriundo das próprias artérias do pescoço ou mesmo do coração, secundário a arritmias e tudo mais. Esse coágulo, se ele for retirado a tempo, esse neurônio não morre. Quando eu vou explicar para os alunos, né? Que eu estou começando aí na carreira da docência, a gente sempre explica da seguinte modo. A falta de água numa casa, se você restabelecer rapidamente esse aporte de água, as pessoas não vão embora. Então, é como se a gente falasse assim, a gente restabelece o fluxo de sangue antes que aquelas pessoas ou aqueles neurônios que estão ali sofram dano, né? E isso a gente consegue por diversas técnicas. A gente tem a técnica de com stent, muito similar ao da cardiologia, porém o uso dele não é somente para abrir o vaso, mas sim posicionar esse stent na parede do vaso e trazer esse coágulo para fora, como se fosse uma rede de arrasto. Certo. E uma técnica recentemente... Uma rede de arrasto. Uma rede de arrasto. E recentemente a gente fez o primeiro caso aqui na nossa cidade de uma técnica em que a gente utiliza uma bomba de aspiração e a gente vai até o cérebro e consegue trazer esse coágulo com pressão negativa. Até a região da virilha, que é por onde a gente faz a punção arterial e tudo mais. A gente vai aspirar o trombinho lá. Exatamente, a gente faz a tromboaspiração, que a gente fala. E consegue melhorar, logicamente, o fluxo sanguíneo cerebral. E, doutor Eduardo, o principal disso tudo não é só um procedimento, né? É toda a linha de cuidado. É o paciente receber o atendimento rápido. Então, a gente tem números em que a gente consegue, graças a Deus, a se equiparar às linhas de cuidado americanas, que eles colocam prazos e tempos. E quanto mais rápido a gente for, melhor o resultado do paciente. E quanto melhor o cuidado pós-operatório, melhor o resultado do paciente. Que às vezes a gente, ou mesmo os médicos, ou mesmo administradores hospitalares de uma forma em geral, tem uma dificuldade de ver que tem atitudes na linha de cuidado desse paciente que são superiores mesmo a remédios ou tratamentos. Ou seja, só de existir uma linha de cuidado, um olhar diferente ao paciente do AVC, para que ele receba o controle pressórico adequado, receba a reabilitação precoce, como o senhor notou que mudou bastante nos últimos anos, a avaliação do terapeuta ocupacional, a avaliação do clínico, do cardio, a tempo, isso faz com que diminua as sequelas, diminua a recorrência e melhore a reabilitação. Puxa, não, o Antônio está falando para a gente, pessoal, a revolução do mundo nos tempos atuais. Eu sou médico, eu tenho 43 anos de médico, que eu tratava sequela de AVC. Parentes, amigos, pacientes, a gente tratava a sequela. O paciente tinha um AVC, ia ficar, a maioria paralisada, metade do corpo paralisado, depender de cadeira de roda, depender do local acometido no cérebro, dificuldade de fala, dificuldade de alimentação, era um problema enorme. Hoje em dia, você corre para o hospital e ele está falando da equipe toda, porque tem que ser uma equipe toda, isso independe de 1, 2, 3, é um conjunto todo de pessoas responsáveis, é um time todo, como os americanos falam, que vai intervir e desentupir a artéria. Me fala uma coisa, antes da gente falar especificamente de tratamento. Qual é o percentual de entupimento de artéria, de AVC, causado por entupimento ou por hemorragia? A grande parte dos AVCs, doutor Eduardo, é isquêmico, que é o entupimento. É o entupimento. Uns 70%. 70%. 30% é o hemorrágico, que tem uma gravidade um pouquinho maior. Maior. A maior parte realmente é o isquêmico, que foi aí que era um problema ativo, né? Várias pessoas tinham essa situação. E foi uma coisa que cresceu à luz dos nossos olhos para mudar esse paradigma, né? Porque tinha uma série de pessoas
que até pouco tempo no nosso estado estavam fadadas a tratar, como o senhor notou, sequela igual era na década de 80. Para trás também, né? Então acaba que basicamente isso foi uma coisa que a gente conseguiu fazer em grupo, né? O Eric me convidou para voltar a Belém e, logicamente, a gente organizou, estruturou. Nós somos 66 pessoas que estão afinadas. 60, o time? O time são 66 pessoas. E muitas das vezes fica lá os louros para o médico, né? Mas todos nessa linha de cuidado, e nem o senhor falou que a gente pode falar mais daqui a pouco, elas são imprescindíveis para um resultado final positivo. Não, isso nem precisa falar daqui a pouco. Antônio, o Kleber ligou para mim assim, ele ligou empolgado, sabe? Eduardo, nós fizemos no Hospital Guadalupe uma trombectomia, é isso? Trombectomia, é isso. Uma trombectomia. Mandou as fotos de como estava o cérebro e como acabou. Sim. Tá? Foi a primeira trombectomia aqui em Belém com o aspirador, foi? Foi. A trombectomia já havia sido feita através de outras técnicas, assim, mas a tromboaspiração ela foi o primeiro caso. E isso é muito importante, porque é muito bom em que a gente dê passos em direção ao que há de melhor, né? Certo. A gente até conversa entre nós que sempre quanto mais técnicas houverem, e mais técnicas a gente dominarem, mais soluções a gente vai ter para dar para esse paciente, né? E, basicamente, os números das técnicas associadas, ela é muito superior, É como se eu tivesse só, antigamente, o stent simples, hoje eu tenho o stent farmacológico, tem aquelas sondas de quebrar a placa. Então, quanto mais soluções você tiver para esse paciente, melhor. E, nesse caso em específico, nós tentamos as soluções convencionais inicialmente e não foram suficientes. E a tromboaspiração, graças a Deus, conseguiu resolver e o paciente gozando aí das suas melhora das condições neurológicas. Não, só o fato de ter um AVC e sair andando do hospital... Muda o paradigma. Isso aí mudou tudo, mudou a história. Mudou a história. A história da medicina mudou. Né? Com certeza. E para a gente que trabalha com isso, realmente a gente fica muito feliz de estar vivendo esse momento, né? Eu falo para todos os meus pacientes, viver hoje é um privilégio. Viver hoje é um privilégio, que você tem drogas, remédios e procedimentos que resolvem a vida. Isso é maravilhoso, maravilhoso mesmo. Pessoal, por incrível que pareça, o nosso primeiro tempo acabou. A gente volta já já, que o Antônio vai explicar agora como tratar essas coisas todas para todo mundo ficar sabendo. Um instantinho só. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos nessa conversa de super informação, de super utilidade pública, com o doutor Antônio de Matos Lima Neto. Antônio de Matos, meu amigo Antônio. Antônio, voltando agora. Como fez o AVC, uma pessoa teve um AVC em casa, começou a ter dificuldade de falar, a boca repuxou, metade do corpo parou, voa para o hospital. Isso, mestre. Vou para o hospital. Os hospitais que estão com essa estrutura hoje em Belém, é bom saber. O Amazônia, o Guadalupe, o Prime. O Prime. Tem o Coração. O Coração também. O Hospital do Coração, o Hospital Guadalupe, o Hospital Amazônia,
o Hospital Prime, são os 4, né? Isso, que a nossa equipe consegue implementar essa técnica foram esses. E a gente chama muito a atenção porque isso foi um trabalho de também confiança, né? Os hospitais confiarem no nosso trabalho para conseguir dar passos à frente. Uma coisa muito importante nessa caminhada em tratamento AVC, como o senhor comentou, é correr para o hospital. Então, a gente implementou em algum deles, o hospital que no caso eu estou um pouco mais à frente, é o Hospital Guadalupe, em que a gente conseguiu implementar até um software em que ele notifica todos da equipe na admissão do paciente. Então, o paciente chega ao hospital, a gente já sabe como está a parte neurológica dele, os exames gerais, e eu recebo no formato DICOM, né, que é aquele formato que quem consegue ver a imagem, né, só um filme do computador, a tomografia e a angiotomografia em questão de 30 minutos. A tomografia e a angiotomo... Então, a gente conseguiria ver se o paciente tem oclusão de um grande vaso. Já vai para todo mundo? Já vai para todo mundo. Então, já consigo entrar em contato, a equipe de anestesia se desloca, a equipe de enfermagem consegue estar no local do suporte. A equipe que realiza a medicação no pronto atendimento também já faz o remédio. E nós nos deslocamos para fazer o procedimento em si, caso seja necessário, que é a trombectomia, né? Que é esse procedimento de retirada de coágulos. Então, tudo isso é muitas pessoas envolvidas em treinamento. E, recentemente, a gente até expôs os nossos números para um programa internacional e a gente recebeu certos elogios aqui na nossa cidade, porque a gente conseguiu dar celeridade a esse atendimento. Então, essa celeridade se transforma em um paciente com menos sequelas do que ele teria. Lembrando que cada um é um, né, doutor Eduardo? Então, a gente não consegue comparar um paciente com o outro. A gente só consegue dizer, olha, você ficaria desse modo, agora você ficou desse. Você evoluiria desse modo, agora você está evoluindo desse. Então, trazer ou diminuir o nível de dependência desse paciente que sofreu acidente vascular cerebral. Maravilhoso o comentário do Antônio, porque uma dessas sequelas, que não é sequela, uma das consequências é morte. Morte, a gente cansa de ouvir, morreu de AVC. Uma das consequências é morte. Então, hoje, você pode correr para um hospital o mais rápido possível e ser tratado de um AVC que até 5 anos para trás a gente só ia tratar a sequela. Quanta gente só teve, que eu acompanhei muita gente que só tinha sequela. Hoje, você trata isso. Mas olha, pessoal, essa evolução é tão grande. Quando eu me formei em médico, Antônio, eu era residente do Dante Pazzanese, que naquela época era o super serviço da América do Sul. Como é que a gente tratava infarto? Eu falo para os meus alunos, a gente colocava o paciente na UTI, olhava para ele e dizia, tomara que ele não morra. Porque você não tinha. Isso era, eu estou falando de 79, 80. Em 82 chegou o trombolítico. Mudou a história do mundo. Mudou. Esse trombolítico demorou quase que 30 anos para a gente usar no cérebro, né? Foi exatamente. Né? Mudou, lógico que os atuais são muito mais seguros e tudo mais. Então, hoje, o teu primeiro médico, ele aplica um trombolítico, é isso? Exato. Existe todo um atendimento. Não, a regra, só para a gente saber, tomografia. Via de regra, o paciente chegou. Avaliação médica, tomografia. Nessa tomografia, a gente vai diferenciar esse AVC de isquêmico ou hemorrágico. Se for o caso do isquêmico, que é o que falta sangue no cérebro, né? A gente realiza a medicação. Isso caso seja nas primeiras 4 horas e meia. Nas primeiras 4 horas e meia, na veia. Na veia. Então, essa medicação a gente compara como aquele solvente de canos, né? É como se fosse um dissolvedor, né, de coágulos, de uma forma geral. Tem seus riscos, lógico, mas os benefícios são muito superiores. Com certeza. Porém, foi visto que nos estudos foram avaliando tudo e não começaram a notar que tinha um grupo de pacientes que melhorava menos. Esse grupo é o que tinha oclusão de um grande vaso, que é onde é uma coisa mais, digamos, macroscópica, uma coisa grande, em que a medicação teria dificuldade de atuar. E foi onde começou os estudos a realizarem a retirada desse coágulo, né? Então... eu só ia falar para os nossos espectadores, quando a gente tem um infarto, quando a gente tem um derrame ou tem uma trombose na perna, é porque um coalho de sangue, um coágulo, o termo médico é coágulo,
um coalho de sangue, um trombo de sangue entupiu. É um trombo de sangue. O sangue coalhou, coagulou e entupiu. Entupiu a perna, virou trombose. Entupiu uma artéria coronária, virou um infarto. Entupiu uma artéria do cérebro, virou um AVC. Então, o Antônio está falando que, além do tratamento de você aplicar aquela injeção que vai dissolver, às vezes é necessário retirar o trombo. Agora explica. Perfeito. E a gente tem os períodos de tempo, né? Inicialmente Certo. às 4h30 para a medicação e caso tenha essa oclusão desse vaso na angiotomografia, a gente consegue realizar a retirada desse trombo. Isso até 6 horas. Até 6 horas. Alguns trabalhos já mostram que se você fizer o que a gente chama de comparação clínica radiológica, ou seja, se o paciente tiver pouco sintoma e muita oclusão, você pode até entre 6 e 24 horas realizar a trombectomia, mas seria algo um pouco mais pormenorizado. Vai depender muito da clínica e do comprometimento, né? Muito, por exemplo, um paciente que tem uma oclusão de um vaso que chama proximal, uma cerebral média ou uma carótida, e ele simplesmente está só com uma dificuldade leve na mão. Poxa, tem bastante cérebro para salvar. Isso é um mismatch bom, uma alteração clínica radiológica boa a se salvar. Agora, por exemplo, se ele tem a mesma oclusão, mas já tem déficits neurológicos documentados e compatível com aquela oclusão, a chance de melhora já é menor. Porque cada paciente, como é na cardio, cada paciente ele tem uma variação da anatomia, né? Então, alguns pacientes eles conseguem manter o fluxo de sangue por colaterais, que a gente fala, né? Que seriam vasos que por caminhos outros levam o sangue até a região entupida, enquanto que outros pacientes têm quantidade de colateral menor e toleram menos tempo. Então, a partir de 6 horas, tem que haver essa pormenorização da indicação clínica. Vocês estão fazendo o porta-balão, como a gente fala em cardiologia, em quanto tempo, em média? Olha, o guideline, né, que é o guia que nos orienta, né, na nossa prática médica, ele pede até 2 horas para a punção. O nosso tempo é 1h30, 1h15, já teve até 40 minutos. Então, a gente está fazendo num tempo bem... Doutor Eduardo, eu fico até meio emocionado, porque é muito trabalho. Eu estou me empolgando aqui. Sério, nós estamos dando uma informação de utilidade pública para o mundo que é uma revolução na história da medicina. Com certeza. Então, mestre. isso aí, claro que empolga, arrepia essas coisas, né? Principalmente quando tu acaba e deu tudo certo. Com certeza, melhor ainda. Né? E a quantidade de trabalho, de pessoas que se inclinam e falam, vamos fazer diferente, o senhor sabe que isso é essencial, né? Andorinha sozinha não faz verão. E tem toda uma equipe, a nossa equipe, né? O Eric Pascoal, como o senhor comentou, o Aron, o Diniz, né? Eu também faço parte. E tem também os neurologistas, doutor Luciano, doutora Jéssica, doutor Paulo, a enfermagem toda, os médicos da UTI que cuidam do pós-operatório dos nossos pacientes, os médicos do pronto atendimento da cardiologia que o doutor Kleber coordena. A turma da anestesia. A turma da anestesia, que lá o doutor Mauro Araújo que coordena eles. Então, todos se inclinam em prol do paciente para trazer essa melhoria da qualidade de vida dele e fazer uma coisa diferente do nosso estado, né? Uma das coisas que em 2018, quando eu conversava com o Eric, lá em São Paulo a gente se reunia para a gente compor um grupo aqui, tudo mais, aumentar o grupo que já vinha existindo, era vamos mudar o paradigma, né? Vamos fazer diferente, vamos fazer com que a nossa passagem por aqui deixe alguma coisa para a população, né? Porque nós médicos trabalhamos, temos nossa família, o nosso lazer, mas temos também a função social, né? E de algum modo, só de você olhar de forma diferente para o mesmo problema, já faz com que a sociedade também faça o mesmo. E todo mundo melhora, faz com que os outros hospitais também comecem a organizar os seus fluxogramas e quem ganha com isso é a população paraense, né? Em que uma doença em que era praticamente negligenciada, porque os estudos do AVC são de 95, né? O trombolítico 93 a 95, e a gente até hoje tem hospitais que não têm ainda um fluxograma robusto. Então, só da gente crescer os olhos para essa doença, eu acho que fortalece a saúde da nossa região. Com certeza, até porque em Belém, praticamente todos os hospitais agora têm um laboratório de hemodinâmica, né? Exatamente. Tanto público quanto privado. Exatamente. Todos os nossos hospitais de porte têm laboratório de hemodinâmica.
Então, todo mundo tem tomografia, principalmente depois da pandemia. Sim. Todo mundo agora tem por causa das tomografias de pulmão, né? Então, todo mundo tem tomografia. Angiotomografia é só um procedimento, desde que tu tenha o tomógrafo. Sim, perfeito. E consegue executar de uma forma... Por exemplo, se você fizer uma tomografia e já vê que esse paciente não tem sangramento, você já pode fazer o remédio no seu hospital em que não tem uma hemodinâmica, por exemplo. Pode fazer o remédio e transferi-lo. Ou seja, não precisa de muito, precisa só de uma atenção. Né? Você resumiu tudo, precisa de atenção. É isso. Eu falo para os meus alunos, você tem que saber que é você que vai resolver, né? Você está, às vezes, fora da capital, você tem pouco recurso, mas é você que tem que resolver, né? Então, você está lá, vou dar um exemplo aqui, Igarapé-Miri hoje tem um AVC, faz o trombolítico e manda para Belém, né? Está em Abaetetuba, está em Baião, está em Coraci, né? E alguns AVCs, mestre, são situações, por exemplo, teve recentemente uma mãe de uma médica, em que a gente atendeu ela pelo protocolo de atendimento, ela entrou em contato comigo por meios próprios e já encaminhou a mãe dela para o hospital. A mãe dela estava afásica, que é o fato de não conseguir compreender o português, né? Não conseguir falar o português, com discurso confuso, e somente com remédio, né? Ela conseguiu, logicamente, ter uma melhora significativa aí, e posteriormente com uma complementação do tratamento da hemodinâmica, mas tudo começou na medicação. Então, se for um hospital de menor porte, se for organizado o fluxograma, isso pode acontecer. Perfeito, essa é a ideia que nós temos. Antônio, maravilhoso o programa, maravilhoso. Eu que apresento estou empolgado. Maravilhoso mesmo, olha, logo, logo tu vais voltar aqui para a gente continuar atualizando o nosso povo do que nós estamos fazendo de bem feito em termos de saúde. Antônio, está terminando. Considerações finais e dedica o programa. Eu dedicaria um programa eu dedicaria o programa à minha filha, à minha segunda filha que está na barriga da mãe, à minha esposa, aos meus pais, que permitiram me tornar médico, né? E aos colegas de trabalho diário, né? Eric, Aron, os residentes a gente criou a residência de radiologia, todos eles têm a sua importância no atendimento a esse paciente. E um abraço especial à equipe do Hospital Guadalupe também, que confiou no nosso trabalho e na nossa dedicação para que se montasse esse protocolo robusto aí que realmente faz a diferença aqui na nossa região. Puxa, todo mundo que ajudou a formar o Antônio está incluído nesse negócio. Então, Antônio, super obrigado. Pessoal, por incrível que pareça, o nosso tempo acabou mesmo, mas o Antônio vai ter cadeira cativa no programa. Vai voltar com certa frequência para nos atualizar de tudo que for sendo feito na nossa região em termos do tratamento de AVC. Uma semana iluminada para todos. E até domingo que vem. Hora de Saúde. Oferecimento Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.